Como ouvir a voz de Deus? Eu quero ouvir a voz de Deus, apóstolo. Eu preciso ouvir a voz do Senhor. Eu não estou conseguindo ouvir a voz de Deus. Eu quero ouvir a voz de Deus. Então, se você quer ouvir a voz de Deus, esse vídeo é para você. Tá bom? Vou falar para você aqui 2 textos na palavra. Um texto é em Romanos 8,16 e diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E outro texto fala em Filipenses 4,7 que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que fomos chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, viver em paz. Lucas 10:38 a 42 diz: E aconteceu, vou pro 41. E respondendo Jesus, disse-lhe Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Irmãos, depois desses textos, é muito claro saber que o Espírito Santo ele fala em um lugar na sua vida. Quem fala conosco aqui na Terra, cotidianamente, de maneira cotidiana, de maneira contínua, é o Espírito Santo. O Senhor Jesus enviou o seu Espírito para que ele pudesse estar conosco todos os dias e nos ensinasse todas as coisas. Quem fala conosco aqui na Terra, cotidianamente, é o Espírito Santo. E para que você possa ouvir o Espírito Santo, você precisa conhecer esse versículo de Romanos 8, que diz que ele testifica, ele dá testemunho, aonde? No seu interior, no seu coração. Esse testemunho é uma convicção, é uma verdade dentro de você. É um local onde acende aquela fagulha divina da sua consciência das coisas espirituais, das coisas de Deus. Quer ver como você já ouviu a voz de Deus? Já aconteceu com você de você estar num lugar, aí você sente uma impressão, é um pensamento, é um sentimento, eu não devia estar aqui, eu tenho que ir embora. Aí você vai embora. Aí acontece uma briga naquele lugar, acontece uma coisa ruim naquele lugar, aí você fica sabendo, ó, depois que você foi embora, deu uma briga, deu uma confusão, deu uma coisa, né? Às vezes você tá trabalhando numa empresa, aí o senhor, né, você sente aquela impressão, pô, não é pra eu estar nesse lugar. Aí você vai, tal, pede as contas, e aí você, né, recebe ali uma parte daquilo que você tinha para receber, e não dá pouco tempo a empresa fale. Aí todo mundo fica sem receber nada. O que foi isso? Foi Deus falando com você. Foi o Espírito Santo. Só que para que você possa ouvir melhor essa voz e claramente essa voz, você precisa silenciar as vozes contrárias. Silenciar as vozes que não vêm de Deus. E quando você silencia essas vozes contrárias, quando você silencia, você fica em paz. Quer ver? A Bíblia diz, lá em 1 Samuel capítulo 17, que o povo estava com medo do gigante. O rei estava com medo, o exército estava com medo, eles não estavam ouvindo a Deus. Quando chega Davi debaixo daquela presença, porque ele estava debaixo da presença do Espírito Santo, ele ouve a voz de Deus, há uma convicção no coração dele. Quem é esse incircunciso? Quem é esse endemoniado? Quem é esse para afrontar a Deus e o exército do Deus vivo? Ele tinha uma convicção, porque ele estava em paz, ele veio de um lugar de paz. Amém? Aí você vai ver Deus falando para Josué, capítulo 1, para ele não ter medo, para ele não ficar temeroso, para ele não se atemorizar com aquilo que estava diante dele. Porque o medo, ele é uma reação que nós temos de insegurança. E quando nós temos essa insegurança e o medo toca em nós, a nossa alma começa a se debater dentro de nós procurando um ponto de apoio. E quando a gente não encontra aquele ponto de apoio, a gente fica com mais medo e aí começa a gerar outras coisas no nosso corpo físico. E isso faz com que a paz, que é aonde Deus fala, vá embora do nosso coração e a gente não consegue mais ouvir a Deus. Não que ele não esteja falando, a questão é que nós não estamos ouvindo. Deus fala de um jeito, fala de outro jeito, como diz no livro de Jó. Porém, o homem não atenta para o seu falar. Ou seja, para ouvir o Espírito Santo, você precisa de paz. Precisa silenciar as vozes contrárias. Precisa aquietar a alma, aquietar o coração. Você viu que Jesus falou para Marta? Marta, você está ansiosa, preocupada com tantas as coisas. E só uma é necessária.
E o que era necessário? Ouvir a ele. Ouvir a ele. E Marta, querendo chamar a atenção de Jesus, fazendo as coisas e perdendo a melhor parte. Quer ouvir a voz do Senhor. Então não adianta, irmão, você querer ouvir a Deus na correria do dia a dia ali, e aí você trabalha, aí você investe, e você limpa a casa, e você cuida do filho, cuida do marido, isso e aquilo, faz um monte de coisa. Fala, Deus não tá falando comigo, não, ele tá. A questão é que você não tá ouvindo. Então, por isso que muitas das vezes Deus te acorda na madrugada, quando a sua alma está repousando, seu corpo está repousando, sua alma começa a ficar em paz, então Deus te acorda na madrugada e você pensa, eu tenho que orar. Aí você vai orar, e ora como se fosse um monólogo. E oração não é um monólogo. Oração é uma conversa. Aí você vai conversar, então você vai começar a ouvir o Espírito aonde? Dentro de você. Ele vai falar com você, você fala, nossa, Deus só fala na madrugada. Não, que na madrugada você está mais sensível a ouvir o Espírito Santo. O Espírito Santo. É claro, irmãos, que você pode ter tido experiências como eu já tive, de ouvir a voz dele no ouvido, ouvir a voz de Jesus fortemente, ou até ouvir a voz do Pai. Não tem problema, irmãos, é Deus. Mas no cotidiano, no dia a dia, no comum, que já é sobrenatural falar dentro de nós, no comum, é assim que nós ouvimos a voz do Senhor, dentro do nosso coração. Então você tem que sair da correria do dia a dia, silenciar as vozes externas, medo, angústia, solidão, raiva, ódio, ira, sentimentos de vingança, sentimentos de inferioridade, sentimentos de frustração. Todos esses sentimentos, irmãos, eles vão minando o nosso coração, vão minando as nossas forças espirituais, podemos assim dizer, e vai fazendo com que nós não consigamos ouvir claramente a voz de Deus, a direção do Espírito Santo. Então, para que você possa ouvir a voz do Espírito Santo, eu vou te dar aqui 3 dicas que vai te ajudar bastante. Primeiro, procure jejuar. Procure se abster de alimentos. Segundo, procure ter uma vida de oração diária. Ore todos os dias. Ore todos os dias. Terceiro, adore o Senhor. Tenha um tempo de adoração, pessoal. Tem um tempo em que você vai colocar um louvor, vai colocar alguma coisa ali, e você só vai adorar, você não vai pedir nada, você só vai adorar Ele. Vai cantar junto com o louvor, vai liberar palavras de amor, liberar palavras de adoração. Isso tudo vai te ajudar a entrar em comunhão com o Espírito Santo. Tudo isso vai te ajudar a entrar em comunhão com o Espírito Santo. E então, você vai começar a sentir a presença dele. Então, a voz dele vai ficar mais clara para você através da sua presença. E quando você passar dessa etapa, você vai perceber que mesmo não sentindo aquela presença sobrenatural, você vai conseguir ouvir a voz dele de uma forma clara, de uma forma suave, como se fosse uma bússola dentro de você, girando ali e te colocando sempre no caminho certo, sempre na direção certa. Essa é a forma que você tem para ouvir a voz de Deus. Amém? Se você gostou desse vídeo, chegou até aqui, creio que você gostou, clique no sininho para receber todas as notificações, se inscreva, curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível. E eu tenho certeza que você vai ser muito, muito abençoado. Deus abençoe. Fica no amor do Pai. Shalom.